Fala, fera! Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu, nosso Educa PE, edição de ensino médio. Eu sou o seu professor de História, Henrique Virgínio, mas você já sabe, pode me chamar de Pimpão. E para essa aula de número 4, voltada à primeira série do ensino médio, o nosso primeiro ano, tenho aqui comigo no estúdio 3 da ETEPAC Santo Amaro, Recife, nossa intérprete Isabela. Isabela, boa tarde, seja bem-vinda. E no suíte, ele que hoje está sozinho, mas não está abandonado, Johnny Boy. Robertão da transmissão deu uma folguinha hoje, mas em breve estará aqui conosco e cheio de novidades. Aguarde e confie. Meu fera, minha fera do primeiro ano do ensino médio. Você provavelmente já deve ter ouvido falar em vários povos indígenas nativos aqui do território pernambucano. E nossa aula tem justamente esse tema: povos originários de Pernambuco. Para a gente falar dos povos que habitavam e habitam ainda hoje o território pernambucano, é necessário entender que a ocupação do continente americano se deu por volta de 13 a 50 mil anos passados. É importante também salientar de que essas datas não têm um consenso. Por exemplo, a arqueóloga brasileira, naturalizada brasileira, Niede Guidon, diz que a ocupação é muito mais antiga do que nós achamos. Ela teria se dado entre 100 e 50 mil anos passados. Já outras correntes, como por exemplo os que defendem a corrente de Clovis, a teoria de Clovis, diz que o homem teria ocupado o território americano entre 13 e 15 mil anos. Essa discussão não nos cabe nesse momento, mas eu quero que você fique esperto. Por quê? Porque é necessário que você estude e entenda a ocupação do continente americano. E essa ocupação se dá justamente no período em que o homem começa a migrar da da Ásia para o continente americano. Show? Bacana? Então, antes de falarmos dos nossos povos propriamente ditos, eu quero que você preste atenção nesse textinho, nesse trecho do livro O Povo Brasileiro, do grande antropólogo, cientista social, historiador e acadêmico Darcy Ribeiro. Olha o que ele diz sobre o primeiro encontro entre os nativos do Brasil e os europeus. Para os que chegavam, o mundo em que entravam era a arena dos seus ganhos, em ouro e glórias. Para os índios que ali estavam, nus na praia, o mundo era um luxo de se viver. Este foi um encontro fatal que ali se dera. Ao longo das praias brasileiras de 1500, se defrontaram pasmos de se verem uns aos outros, tal qual eram a selvageria e a civilização. Entenda-se que ele está demonstrando o ponto de vista de estranhamento de dois povos, o europeu e o indígena autóctone, o indígena natural aqui do Brasil, tá bem? O autóctone, o nativo do Brasil. Lembrando que o ser humano não é autóctone do continente americano, mas isso fica para uma outra história. Continuando ainda o trechinho. Suas concepções, não só diferentes, mas opostas do mundo, da vida, da morte, do amor, se chocaram cruamente. Os navegantes barbudos, hirsutos, fedentos, escalavrados de feridas de escorbuto, olhavam o que parecia ser a inocência e a beleza encarnadas. Os índios, esplêndidos de vigor e de beleza, viam ainda mais pasmos aqueles seres que saíam do mar. Darcy Ribeiro em O Povo Brasileiro. Traz aqui para mim, Johnny Boy. Eu trouxe o texto de Darcy Ribeiro porque, se estivesse vivo, esse grande representante da nossa historiografia, dos nossos estudos sociais, da antropologia,
completaria em outubro desse ano 100 anos. Darcy Ribeiro, além de um grande escritor, um grande etnólogo, ele também foi acadêmico imortal da nossa Academia Brasileira de Letras. Também chegou a ser ministro da Educação durante o período do governo de João Goulart, na década de 1960. E vale a pena entender um pouco mais da vida e da obra desse grande brasileiro, tá bem? 100 anos de Darcy Ribeiro e não dá para deixar passar. Com essa descrição do encontro entre os nossos nativos e os europeus, vale ressaltar que a história da ocupação do território brasileiro e, consequentemente, do estado de Pernambuco é muito anterior à chegada e ao encontro desses dois mundos, tá bem? Ao estudar a história de Pernambuco, deve-se iniciá-la pela vida e a ação dos grupos indígenas que contribuíram para a formação da identidade e que ainda hoje apresentam marcas importantes em determinados pontos do nosso território, do território pernambucano. Ou seja, isto ocorre com os indígenas da etnia Funiô, de Águas Belas, que conservaram sua língua e seus costumes, com os pancararus de Tacaratu e os chucurus de Simbres, além de outras comunidades indígenas em outras áreas do nosso estado. Muito do que nós hoje utilizamos no falar pernambucano, na nossa alimentação, nós devemos a esses povos originários. A própria palavra Pernambuco, ela é de origem indígena, do tronco tupi. Pernambuco vem de Paranabucô, ou seja, pedra ou mar furado. Outros nomes de cidades pernambucanas também fazem referência à linguagem dos povos que habitavam nosso território antes mesmo da chegada dos europeus. Outro exemplo é Itamaracá. Ita, pedra. Maracá, barulho, cântico, canção, ou seja, uma pedra que canta. Show de bola? Tranquilão? Então, preste atenção nesse próximo slide e entenda um pouco mais do que eu acabei de falar. Antes da descoberta do nosso território brasileiro, na segunda metade do século XIV, a população indígena era expressiva e formava etnias e nações, em gerais do grupo tronco linguístico Tupi-Guarani, que em migrações sucessivas se deslocavam do sul para o norte, procurando conquistar terras mais ricas no fornecimento de alimentos. Então, durante essas migrações desses povos que habitavam o território brasileiro, consequentemente, alguns acabaram se alojando de forma definitiva no território que hoje nós chamamos de Pernambuco. Com tantas etnias diferentes, não dá para falar apenas em uma cultura indígena como se ela fosse uma coisa só. Afinal de contas, cada uma delas, cada um desses povos tem formas particulares de organização, linguagem, lida com a terra, cerimônias, costumes e crenças. Então, quando a gente fala dos povos indígenas que constituíram a identidade cultural do nosso estado e do nosso país, a gente, na verdade, está falando de povos diferentes, de contribuições diferentes. Mas esses povos apresentavam características comuns, como as que você pode ver no slide que está aqui ao lado. Estágio evolutivo em que a maioria desses povos se encontravam era comparável ao Paleolítico. Suas habitações eram formadas por ocas com uma estrutura de madeira e taquara e cobertura de palhas ou folhas de palmeiras. Taquara é um tipo de vegetal que era muito utilizado, inclusive, para amarrar a madeira, tá certo? Não possuíam, no caso as ocas, não possuem divisões internas ou janelas, apenas uma ou poucas portas, e serviam de habitação coletiva para várias famílias.
Algumas etnias indígenas, principalmente do Alto Amazonas, ainda praticam esse tipo de estrutura de habitação, ainda tem esse tipo de estrutura de habitação. Ocas imensas, sem divisões internas ou janelas, que vivem, que acolhem famílias de maneira bem vasta e variada. Inclusive com a coisa que eu mais gosto na vida de fazer, quando eu estou de folga, que é ficar deitadinho numa rede. É sempre bom, né? Johnny Boy agora abriu uma risada e fez o sinalzinho. Ó. Show de bola. Tá? Gente, também vale ressaltar que esses primeiros povos indígenas desconheciam a propriedade privada da terra, o uso era coletivo, a sociedade tinha um equilíbrio entre as partes, entre as pessoas, havia uma divisão sexual do trabalho e das atividades. Homens eram, sobretudo, caçadores e guerreiros, enquanto as mulheres se dedicavam às atividades agrícolas, aos trabalhos artesanais e à criação dos filhos. Algumas mulheres, dentro de algumas etnias, chegavam a ocupar cargos de chefia, ou seja, algumas estruturas indígenas tinham como fonte de poder a mãe, a matriarca, tá certo? A mãe é que mandava, a matriarca é que exercia o poder. Várias técnicas indígenas de pesca e de agricultura chegaram até os nossos dias, mesmo com a destruição impiedosa dessa cultura autoctone. Quando eu falo autoctone, você, fera do primeiro ano, tem que associar a povos naturais, ou seja, povos nativos daquela região. E como se deu essa destruição? Com a chegada do homem branco europeu, que trouxe consigo, além das armas brancas e armas de fogo, doenças que eram desconhecidas dos nossos indígenas. A principal causa da morte de indígenas nesse período foi justamente pelo contato com doenças que antes estavam restritas ao continente europeu ou mesmo o asiático. Tá bem? Show de bola? Olha aí, ó. Johnny Boy, joga na tela, vamos falar um pouquinho de alimentação. Te liga-te. A alimentação era dependente do meio ambiente, ou seja, da natureza. Boa parte de tudo aquilo que eles precisavam para se alimentar e para manter os grupos vinha da natureza, ou seja, não havia uma necessidade de grandes lavouras, de grandes plantações. Os principais produtos que eram plantados ou mesmo coletados eram a mandioca, a macaxeira, largamente utilizada na alimentação, o inhame e a batata doce, ou seja, raízes. Já as frutas, vale destacar o caju, o abacaxi e o sapoti. Há registros de colonizadores e de pessoas que passaram no Brasil, no território pernambucano, antes de irem para as Índias, de chamar o sapoti de pera da América. E se você prestou bem atenção, fera, mandioca, macaxeira, inhame, batata doce, caju, abacaxi, sapoti, isso tudo ainda hoje faz parte da nossa alimentação, da alimentação dos pernambucanos. Aí você deve estar pensando, e o cuscuz? Não, o cuscuz foi trazido depois. O cuscuz, como nós conhecemos hoje, é uma derivação do cuscuz consumido e produzido na região do Marrocos, lá no norte da África, tá bem? E o caju, Pimpão, por que você trouxe esse destaque aqui no caju? O caju era algo tão importante que gerou até uma guerra, gente. A chamada Guerra do Caju. Olha aí, ó. O caju era muito disputado pelos grupos indígenas, não só pelo seu sabor, como por sua riqueza em vitaminas. Por isso, na safra desse fruto, grupos indígenas que viviam no interior se deslocavam para o litoral e faziam verdadeiras guerras aos grupos que ali habitavam. Ou seja, o caju era tão disputado que algumas etnias entravam em choque, entravam em conflitos. E sim, havia uns grupos que viviam no litoral e os grupos que habitavam a região que hoje nós chamamos de Zona da Mata e de Agreste. Tá bem? Essas etnias
passavam a maior parte do tempo com pouco contato ou nenhum contato entre si. Mas em períodos de seca, em períodos de escassez de água e alimentação, as tribos que viviam no interior, as etnias que viviam no interior, migravam para o litoral. E muitas vezes acabavam entrando em conflito com as etnias que aqui viviam, a exemplo dos caetés. Quando Olinda se começou a construir a cidade de Olinda, quando se teve as primeiras ideias, inclusive feliz aniversário para as cidades de Olinda e Recife, que completam, respectivamente, 487 anos Olinda, 485 anos o Recife, e agora, dia 12 de março. Feliz aniversário para essas duas cidades, em especial para a cidade do Recife, a cidade em que nasci, me criei e pela qual tenho um grande amor e carinho. Tá bem? Em Olinda, a região que hoje nós temos conhecimento da cidade de Olinda, havia o grupo indígena dos caetés, também haviam os tabajaras, mais um pouco acima o que hoje a gente chama de Igaraçu, haviam também os tabajaras e também havia o povo cariri. O povo chamado de Cariri habitou regiões que vão de Pernambuco, alguns historiadores dizem que de Alagoas, tá certo? Mas naquela época a gente vai considerar tudo um território bem próximo, um território só. Se a gente pegar, é melhor a gente deixar separado, vá por mim. Então a gente pega o território de Pernambuco até o que hoje é o Ceará, foi ocupado por povos da etnia Cariri, tá? Então esses povos passavam um bom tempo isolados, mas devido à necessidade se encontravam aqui no litoral e chegavam até a se confrontar. Já na parte da caça, vale ressaltar o seguinte, Johnny Boy, joga na tela. As aves, algumas de grande porte, eram caçadas tanto para servir de alimento, como pelas belas plumagens que serviam de adorno. Um exemplo são os papagaios, as araras, as jandaias e os tucanos. No quadrinho amarelo, eu quero ressaltar que animais de caça, nesse período, eram abundantes. Antas, capivaras, porcos do mato, veados, animais de médio e grande porte. Nós também temos animais de pequeno porte, como os tatus, as pacas, as cutias e os lagartos. Aqui na cidade do Recife e ao longo do rio Capibaribe, era muito fácil e era muito constante o encontro dos indígenas com as capivaras. Tá? Inclusive o nome Rio Capibaribe vem por conta das capivaras que habitavam ao longo das margens do rio Capibaribe. Capibaribe, capivara, tá certo? Então, Rio das Capivaras. E a capivara até hoje é um animal que, com toda a poluição, com toda a falta de estrutura, de preservação das áreas próximas ao nosso rio Capibaribe, ainda hoje é possível ver na região conhecida aqui na cidade do Recife como Beira-Rio, vez por outra, uma família de capivaras atravessando ali a Avenida Beira-Rio. Isso é a prova da força da natureza. Tá bem? Show? Já na pesca, nós temos uma grande importância dela para a vida dos indígenas. Os mares e rios traziam abundância à mesa dos nossos povos nativos. Peixes, ovas e crustáceos, como os caranguejos, os siris, os aratus e os camarões, eram alimentos frequentes dentro da estrutura dos povos indígenas nativos do nosso território pernambucano, tá bem? Perdão, gente. Na ocasião das secas, quando faltava a água na maior parte do sertão, que já falei para vocês, os indígenas que viviam nas áreas se deslocavam para o litoral e para a zona da mata, para as margens do Rio São Francisco, que cortava a região semiárida, ou para os brejos do agreste, as chamadas serras frescas do sertão. Então você tem um povo também nômade, um povo que migrava por necessidades alimentares e de preservação dos seus membros. Tá bem? Observa aí, por favor, esse próximo slide. Os principais grupos indígenas encontrados no território pernambucano pelos portugueses foram os tabajaras e os caetés,
da nação Tupi, que pareciam ter atingido a área, chegado nessa área, por volta do século XV, ou seja, nas migrações que foram faladas no início da nossa aula, eles chegaram até o nosso território pernambucano por volta do século XV. Olha o quadrinho amarelo. Olinda, capital de Pernambuco até 1827 e principal cidade da capitania, foi construída em morros conquistados aos caetés. Daí o apelido e o outro nome pelo qual é conhecida a cidade de Olinda é Marim dos Caetés. Inclusive é o nome de uma belíssima canção olindense, tá bem? No semiárido se fazia encontrar aos montes indígenas da etnia Cariri, tá bem? Como eu falei para vocês, se encontravam ao longo de uma faixa de Nordeste que ia aqui de Pernambuco até o estado do atual Ceará, tá bem? Tranquilão? Olha aí, ó. Listrei para você, fera do primeiro ano do ensino médio, os principais povos, as principais etnias indígenas que estão ainda hoje habitando o território pernambucano. Os Aticum, os Funiô, os Cambiuá, os Capinauá, os Pancará, os Pancararu, os Pipipã, os Trucá, os Tuxá e os Chucurus, povo Chucuru. Ao lado eu coloquei a região em que boa parte desses povos se encontram, tá certo? Habitam até hoje. E se você prestar atenção, boa parte deles se encontram no agreste e no sertão do nosso estado. Tá bem? Show de bola, gente? Bacaninha. Isso é só para ilustrar e também servir de exemplo para que se desconstrua aquela ideia de que o povo indígena é um povo só. E não é. As nações indígenas são múltiplas, sua cultura é diversificada e sua contribuição para a formação da cultura pernambucana e, por que não dizer, brasileira, é muito, mas muito importante e deve ser lembrada, respeitada e preservada. Show? Bacaninha? Então, vamos ver uma curiosidade aqui. A população indígena no Brasil atual é de 897 mil habitantes, dado do censo de 2010 do IBGE, correspondendo a 0,47% da população brasileira. São aproximadamente 305 etnias indígenas. Atualmente existem 274 línguas indígenas no Brasil. Não foram contabilizadas as línguas faladas pelas etnias isoladas, pois não há contato entre elas e os homens brancos. Quero que você preste atenção. Censo de 2010. Volta aqui para mim, Johnny Boy. O censo está muito atrasado. Esses dados estão defasados. E a necessidade de um novo censo para a atualização dos dados da população brasileira, especificamente da população indígena, tem que ser atualizados. Precisamos do censo para saber quantos somos, onde vivemos e o que necessitamos para assim ficar melhor de propor e começar a solucionar problemas que há muito tempo precisam ser resolvidos, tá bem? Então, fique esperto, esses dados estão desatualizados, esses dados foram retirados do site do IBGE, tá bem? Show de bola? Então, em breve, Tio Pimpão volta com dados mais fresquinhos, mais recentes. Por enquanto, Isabela, eu, Johnny Boy e a equipe do EducaPE vamos ficando por aqui. Mas você, eu, todos nós nos encontramos numa outra história. Até breve.